Salve família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente fazer aquela resenha de vascaíno para vascaíno. Nesse vídeo vou trazer aqui a opinião do Papai Joel para acrescentar no nosso debate. Segundo ele, no Vasco é só fazer o feijão com arroz que vai. Vamos debater sobre isso, mais treinadores aí sendo oferecidos para o Vasco. Vamos trocar uma ideia sobre alguns desses nomes. Trazer aqui um pequeno trecho lá do Flávio Dias, canal Atenção Vascaíno, porque você acredita que se cogita internamente na permanência do William Batista? Cara, já te adianto aqui que, na minha opinião, é um absurdo. E não pela qualidade do profissional. Mas a gente vai debater sobre isso e falar também dessa sequência difícil que o Vasco tem aí, né? Começa agora contra o Botafogo, líder do campeonato, no domingo. Família vascaína, vou até botar na tela para vocês aí a sequência que o Vasco tem, né? Pega o Botafogo no domingo, é o último jogo antes da janela abrir, e aí no dia 8 ali, o Serginho, o Maicon, o Medel já pode estrear com a camisa do Vasco, esses reforços que já estão certos. Então uma sequência aí com o Botafogo, Cruzeiro, América e Atlético Paranaense. Já te pergunto, quantos pontos aí você acha que o Vasco vai fazer? E aí, cara, eu olho aqui pro retrospecto do Botafogo dentro de casa, chama muito a atenção o que eles vêm fazendo em casa, né? É um time que tem 100% de aproveitamento e ali Cruzeiro e América Mineiro eu acho que são jogos em que o Vasco tem que entrar para ganhar, mesmo o América jogando fora de casa. E o Atlético Paranaense, apesar de ter um bom time, está envolvido aí em várias outras competições, né? Passou de fase na Libertadores, passou de fase na Copa do Brasil, então é outro time que o Vasco pode sim tentar a vitória. Mas esse jogo contra o Botafogo é complicado, mas é um clássico e o Vasco vem aí, pensamento positivo depois da vitória do Cuiabá. Mas antes de falar especificamente aqui dos números do Botafogo dentro de casa, eu quero trazer a visão aqui do Papai Joel. Será que só o feijão com arroz vai ser o suficiente para ganhar o Botafogo? Fala aí, papai. Como é que o Vasco vence da noite pro dia, com um treinador interino do Sub-20, que está começando, sem torcida, sem campo, e o rapaz tomou conta de uma hora para outra e foi lá e venceu o jogo? É simples. Ele botou o time, que era o time que eu pedia pro Barbieri. Barbieri não inventa, bota em suas posições, e se não tiver, vai pegar na base. Vai lá e pega na base, pega no Sub-20, Sub-13, Sub-12. Os guris jogam de qualquer idade. O guri aqui no Brasil já nasce jogando. E ele botou cada um na sua posição direitinho, não inventou história, e Papai do Céu ajuda. Chega na hora final, Papai do Céu ajuda. E foi o que aconteceu. Não fez uma partida brilhante, não fez uma partida maravilhosa, que também era difícil fazer depois dessa sequência de problemas que o Vasco está passando, essa série de dificuldades que o Vasco está passando, mas venceu, era o que o Vasco mais precisava. Mas ainda está ali naquela zona, ingrata, cruel. Só quem ficou ali, ou trabalhou ali, eu fui para Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, Internacional, Corinthians, sempre nessa posição. E com a ajuda dos jogadores e do nosso protetor, nós conseguimos tirá-lo dessa posição. Então ele colocou o time, mexeu onde tinha que mexer, botou mais velocidade onde tinha que botar velocidade e ganhou um pênalti. E poderia ter saído mais, hein? Perdeu 2 gols incríveis. Incríveis, que na próxima conversa que nós tivermos, eu vou comentar sobre isso. Então, Vasco, parabéns, saiu fora dessa, mas ainda não está tranquilo. Tem muita coisa pela frente. E o Vasco só vai sair com a ajuda da sua torcida, da sua diretoria, do seu jogador, de um técnico que não invente tanto. Tá aí, eu concordo plenamente com Papai Joel. Eu também pedia sempre isso aqui ao Maurício Barbieri, né? Cismava com aquele esquema de 3 volantes. E não, o William Batista jogou ali com 2 volantes, sem esses 2 volantes ter a característica principal de marcação, porque ele teria no elenco o Zé Gabriel, o Rodrigo, então deixou o time mais ofensivo ali com o Jair, com o Marlos, os dois sabem jogar, e colocou o Alex
mais à frente Teixeira para fazer a função de meia armador. E realmente ali a ideia foi ótima, fez o feijão com arroz, mas complica quando você leva para dentro de campo e você tem um jogador como Alex Teixeira, né? Um meia, ele não pode olhar só para trás. Domina, toca para trás. Domina, toca para trás. E quando tem a oportunidade de fazer uma bela jogada, a tomada de decisão correta para botar na cara do gol, ele sempre erra. Então realmente a ideia foi acertada, feijão com arroz. Gostei muito do que ele levou para dentro de campo, mas os jogadores também têm que ajudar na hora da execução dentro de campo. Falo aqui também do Figueiredo, né? Por mais que arrancou o pênalti, estava muito mal, produzindo pouco. Eu gostei do Ryan participando, saindo para o jogo, vindo, buscando, tentando uma enfiada, e também gostei do Peck, que está fora, né, nesse jogo contra o Botafogo. E aí a pergunta que fica, será que só o feijão com arroz vai ser o suficiente? E dentro do que ele jogou aí contra o Cuiabá, sem esse volante de marcação, cara, não sei se ele vai entrar assim, dessa forma lá no Engenhão, lá no tapete, não, no sintético lá, porque é o seguinte, de 18 pontos disputados, Botafogo tem 100% de aproveitamento. E os resultados chamam muito a atenção. Botafogo ganhou de 2-1 do São Paulo. Lembra esse placar. 2-0 do Galo, 3-0 do Corinthians, 1-0 do Fluminense, 2-0 do América Mineiro e 2-0 do Fortaleza. Ou seja, Botafogo no Engenhão, 12 gols marcados e apenas 1 gol sofrido. Então, realmente é um jogo muito complicado, muito difícil, e a gente viu, né? Por mais que o Vasco conseguiu ganhar do Cuiabá, tem muita dificuldade de produzir na frente, de criar oportunidades, porque como eu repeti aqui no meu vídeo de pós-jogo, no meu vídeo de ontem, foi o ataque da Série B. E esse ataque da Série B teve muita dificuldade de construir contra vários times, né? Sport, sei lá, até CRB, vai ter dificuldade de criar na Série A, é claro. Mas vai ser aí o treinador William Batista e eu espero que ele possa ter aí boas decisões, escalar o time da maneira correta, porque a gente precisa de um resultado positivo e o empate, e eu já vou vibrar demais por esse retrospecto e pelo momento que o Botafogo está vivendo dentro da competição, família vascaína. Falando de treinador, ontem a gente viu aí 2 nomes sendo oferecidos, né? Uma informação do jornalista Joel Silva do Lance. O primeiro nome chama atenção, né? Vasco Seabra, né? Treinador português aí que teve passagem por alguns clubes lá de Portugal, pequeno, né? Tá aqui Famalicão, Mafra, Boa Vista, Marítimo. Segundo a Transmarket, a formação preferida dele é um 4-2-3-1 e eu vou botar na tela para vocês. Ó, técnico português Vasco Seabra foi oferecido ao Vasco. O treinador tem apenas 39 anos, vem acompanhando alguns jogos de times brasileiros em 2023, inclusive marcando presença em uma partida do Cruz Maltino. Sinceramente, não conheço o treinador e também não apostaria nesse nome, né, cara? Porque realmente você tem que viver o futebol brasileiro nesse momento, e por isso, assim, eu concordo, por mais que eu acho que toda a gestão do Vasco ali é uma várzea, eu acho que um treinador brasileiro, nesse momento, é importante, por conhecer tanto o elenco do Vasco, porque acaba assistindo os jogos, não tem como, e conhecer também os adversários é muito importante, então eu não apostaria num treinador nesse momento português, mas me conta aí se você conhece o trabalho do Vasco Seabra, acho que é assim que fala, né? Um outro nome, e aí já é um treinador que eu já vi, né, que é o Diego Alonso, treinou o Uruguai na última Copa do Mundo, e aí, cara, eu vi alguns jogos do Uruguai, e chama a atenção, eu achei ele bem fraco o trabalho dele nesses 3 jogos. Ele empatou com a Coreia do Sul por 0-0 na primeira rodada, perdeu por 2-0 para Portugal, e nesses jogos ele não colocou um jogador que é difícil falar aqui porque é do nosso rival, que é o Arrascaeta, mas era um cara, né, meio armador, que não tinha ali nesses 2 primeiros jogos do Uruguai. Ele coloca o Arrascaeta contra a Gana, a atuação melhora de uma certa forma porque é um cara de qualidade no meio campo, ganha por 2-0, só que já aí não é o suficiente para passar de fase. Então eu não gostei do trabalho desse treinador ali, jogando com muito volante, com atacante na frente, não escolhendo ali o Arrascaeta meio armador, mas me conta aí também o que você acha sobre esse nome. E um outro nome que eu vi aí sendo cogitado em algumas páginas e também no Twitter foi o do Thiago Nunes, né, que empatou ontem com o Fluminense por 1-1, também um treinador que eu não gosto muito, cara. De todos os nomes que surgiram aí, e focando no mercado brasileiro, cara, eu acho que é o Rogério Ceni, Eu apostaria no Jorginho, mas já que eles não cogitam o Jorginho por assumirem uma incompetência, então de todos os nomes que estão surgindo, eu iria mesmo no Rogério Ceni. Agora, cara, ai meu Deus, assistindo um trecho do vídeo ontem do Atenção Vascaíno, dentro de buscar essas informações sobre treinador e reforços, e segundo o Flávio disse, cogita assim, né, dependendo do resultado aí diante do Botafogo,
a permanência do William Batista. Cara, e nada contra o profissional. Espero que ele possa conseguir progredir na carreira, continuar evoluindo. Gostei muito lá da postura dele no vestiário ali na Vasco TV, né, nos bastidores. Parece ser um cara enérgico, que vai viver essa oportunidade como nunca, né? Tá muito grato, dá pra ver no rosto dele a felicidade que ele tá de conduzir o Vasco nesse jogo contra o Cuiabá e de ter mais uma oportunidade aí contra o Botafogo. Mas é a mensagem que passa, cara. A mensagem. O Vasco, ele não foi vendido para isso, irmão. Não foi essas promessas. Não foi isso que aconteceu. O Vasco está caminhando nos mesmos erros da gestão de merda do Jorge Salgado. Olha, ano passado o Vasco foi buscar o Maurício Souza, gente. Olha o absurdo. E aí, na sequência, não deu certo, pá. E aí, eu aqui também assumo o meu erro, que eu falei, não, deixa o Emílio Faro. E depois a gente viu a merda que foi a permanência do Emílio Faro, porque era um cara que não queria se dispor com o elenco. Vários jogos era visível pro torcedor que não trabalha com isso, que não dava para jogar Alex Teixeira e Nenê junto. O time ficava lento, pesado. E ele, para não ficar mal, jogo após jogo, escalando Alex Teixeira e Nenê. E a gente tomando, e tomando, tomando. Porra, não dá, cara. E aí o William Batista, por mais que possa ter personalidade, por mais que seja realmente um cara que, sei lá, se ficasse, conseguisse tirar o Vasco da zona de rebaixamento, é a mensagem que você passa, cara. Tanto pro torcedor quanto pro mercado. As falas eram o quê? Pô, o Vasco agora vai ser protagonista, vai ser competitivo. A gente engoliu o nome do Maurício Barbieri, imaginando que, pô, chegar um aí, montar um time, né, minimamente competitivo, pra gente não sofrer. Isso é um pensamento do vascaíno com o pé no chão, porque tem uns iludidos que achou que o Vasco, né, confiando na palavra de Salgado, Osório, de Oscar, que o Vasco ia brigar pro título. E não vai. Então, os vascaínos pé no chão engoliram o Maurício Barbieri, que já era um erro. Se você quer realmente chegar para ser protagonista, passar uma mensagem pro mercado, ó, o Vasco mudou, teria que contratar um treinador com mais bagagem. Né? E o Barbieri mostrou que não era esse treinador. Olha as coletivas pavorosas dele. O cara foi, naquele jogo contra o Santos, falar a maior merda que eu já vi de um treinador à frente do Vasco. Na minha carreira de torcedor. 31 anos. Foi a maior merda que eu já ouvi de um treinador do Vasco. Ele botar a culpa no histórico do Vasco no rebaixamento para não ganhar do todo poderoso Santos, de Neymar e Pelé. E aí, se cogitar o nome da permanência do William Batista, na minha visão, cara, mostra que o Vasco foi vendido para praticar as mesmas merda da gestão Salgado. Né? E aí, cara, o grande ponto, eu até vou colocar esse trecho aqui no vídeo, é muito mais, se ele ficar, o William Batista, muito mais um conforto para a gestão do que pro Vasco. Porque se liga só no que o Flávio Dias fala, ó. Um treinador novo, claro, faz exigências. De um Vasco, principalmente, reforçado. De um Vasco que tem a capacidade de contratar. Uma das seguranças, caso, por exemplo, o Vasco perca feio pro Botafogo domingo, não consiga jogar bem e perca, e que o Vasco contrate um novo treinador, o William Batista voltaria para o Sub-20, é esse treinador pedir reforços. Né, Flávio? Eu queria ter a oportunidade de te perguntar, eu trouxe aqui recentemente ele falando, né, que se o Vasco cair, se tiver um péssimo resultado, né, na temporada, não é culpa dos investidores, não é culpa do Josh, não é culpa da 77, a culpa é dos profissionais, né, estão ali gerindo, né, Brax, Melo, Abel, mas porra, tem dinheiro, caralho? Tem dinheiro pra contratar? Porque se você nessa segunda janela vai fazer igual o Botafogo fez, trazer o Marçal, o Tiquinho, tem dinheiro pra contratar? Cara, ia num grande nome. Iam num grande nome de treinador, ia no Jorge Jesus, que está livre no mercado, iam buscar um grande treinador, mas não tem dinheiro. Olha, o Vasco está devendo o Cocão, o Vasco está devendo o Jardim, o Vasco está devendo o Pumita, o Vasco está devendo o Capasso. Então é claro que é culpa deles também, mas a maior culpa é do cara que vendeu, é do pior presidente da história do Vasco. A maior culpa é dele. Mas, pois bem, essa fala do Flávio Dias mostra que eles estão pouco se fudendo pro Vasco. O momento do Vasco, porque o William Batista seria muito bom pra eles, porque o William, cara, ele vai abraçar essa oportunidade, porra, e assim, porra, é muito maneiro ver assim o olhar do cara, porra, eu me imagino na pele dele, cara, como eu queria ter essa oportunidade como um treinador jovem que sou, né, com 30 anos, então vai agarrar a oportunidade e não vai cobrar nada de reforços, diferentemente se trazer aí um Jorginho, por mais que não tenha essa moral toda, ou o Rogério Ceni, os caras vão cobrar, os caras vão falar. Os caras podem fazer como o Zago fez lá no Curitiba. Então, cogitar o nome do William Batista mostra que o Vasco foi vendido, né, 70% do clube, para praticar as mesmas merda que fez há tanto tempo.
Cara, difícil, queria saber a opinião de vocês em relação aí a essa possível permanência em caso de um bom resultado do William Batista contra o Botafogo. Quero ouvir vocês. Tamo junto, é nóis, fui.